Muito bom dia, Pai do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que o Senhor abençoe você, sua casa e sua família. Amém? Hoje estamos aqui para fechar mais um devocional do mês de maio com o tema Ventos contrários não mudam decreto. E a nossa palavra se encontra lá no livro de Ruth, capítulo 1, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Aleluia. Vamos falar hoje. Não trago bem um devocional, mas eu quero falar um pouco de uma mulher chamada Noemi. Essa mulher que é uma mulher extraordinária, uma mulher de força, de garra, que nos ensina e nos encoraja muito. Essa mulher tem muito a nos ensinar. Então eu quero falar um pouco dessa mulher aqui hoje, Noemi, que não é bem um devocional, mas é um pouquinho da história dela, fechando esse mês de maio com o tema Ventos contrários não mudam decreto. Noemi, ela era uma mulher judia que seguiu seu marido para Moabe quando houve uma fome ali em Israel. Todas nós passamos por grandes ventanias na nossa vida. Passamos por momentos difíceis. E Noemi, ela passou por momentos muito difíceis. A história de Noemi na Bíblia, ela nos mostra um exemplo de uma mulher temente ao Senhor, que nos deixou grandes lições e aprendizado. Sabemos que a nossa vida nem sempre vivemos em um mar de rosa. Ao longo do nosso caminhar, podemos deparar com situações que podem tirar o chão dos nossos pés. Quantos problemas, quantas lutas que às vezes não sentimos o chão. Porém, nesse momento de grande perda, momento em que o luto bate em nossa porta, a escassez se torna inevitável, é preciso manter a fé e a confiança em Deus. Veremos a seguir quem foi essa mulher chamada Noemi, suas virtudes e quais as valiosas lições que ela nos ensina. Quem foi Noemi na Bíblia? Noemi foi uma mulher de fé inabalável. Ela foi esposa de Elimeleque e mãe de Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ela teve 2 noras moabitas, as quais se chamavam Ruth e Orfa. A história de Noemi é registrada no livro de Ruth, cuja história e personagem é mencionada em nenhum outro livro da Bíblia. A história de Noemi é considerada um tanto trágica, pois ela e sua família passam por momentos de grandes assombros e decepções, pensando até que Deus estava lhe tratando de modo muito severo. Por volta de 1200 anos antes de Cristo, no tempo em que o juiz ainda estava liderando, houve uma grande fome na região de Belém de Judá. Foi aí que Elimeleque, esposo de Noemi, resolveu pegar sua esposa e seus 2 filhos e se mudar para um país pagão chamado Moabe. Porém, pouco tempo depois que chegaram aos campos férteis de Moabe, Elimeleque veio a falecer, deixando Noemi viúva com 2 filhos, num país onde praticava a poligamia e a idolatria. Noemi então começa a enfrentar grandes dificuldades, tendo que trabalhar para sustentar seus filhos Malom e Quilion.
Passando alguns anos, Malom e Quilion tomaram esposas moabitas para si, Ruth e Ofa. Noemi continuava temendo e acreditando no Deus de Israel, sendo uma mulher de fé, muito sábia e dedicada totalmente a sua vida a Deus. Aleluia. Pouco tempo depois, seus 2 filhos vieram a falecer também, ficando Noemi desamparada. A dor de uma mãe em perder seus filhos é inimaginável. Não podemos nem imaginar perder o esposo e agora perder seus 2 filhos. Não bastava Noemi ter enfrentado a dor do luto do seu esposo e agora ter que enfrentar a dor do luto de seus 2 filhos também. Quanta dor essa mulher passou, quanta dor na alma, quanto choro. Que ventania foi essa que passou na vida de Noemi? Contudo, essa mulher demonstrava grande devoção a Deus, com uma fé inabalável. Noemi se levanta no meio daquela dor, no meio daquela angústia, no meio do medo, e resolve voltar para Belém, a terra do pão. Noemi chama suas 2 noras, Ruth e Orfa, para assim se despedir e fazer com que elas voltem para a casa de seus pais. Foi aí que Orfa se despede da sua sogra e retorna para a casa de seus pais. Mas, no entanto, Ruth, ela toma uma posição diferente, dizendo para sua sogra que não voltaria para a casa de seus pais, mas para onde Noemi fosse, ela iria. O povo dela seria o seu povo e o Deus dela seria o seu Deus. Oh, glória a Jesus! Não tente entender, minha irmã, meu irmão, não tente entender as ventanias que está passando aí na sua vida. Apenas confie, confie no Senhor, porque Deus permitiria que toda a família de Noemi fosse tirada. Por que Deus permitiria que fosse tirada dela em uma terra desconhecida e pagã? Porém, não vemos ela questionar, mas reconhecendo que Deus estava no controle daquela situação da vida dela. Aleluia! Confiar faz toda a diferença. Descansar faz toda a diferença. Quando Noemi ela retornou para sua casa, foi um gesto de dizer adeus. Não estou entendendo nada, porém continue confiando em ti. E é dessa forma que nós precisamos fazer como Noemi. Não estou entendendo nada essa ventania na minha vida, mas eu sigo confiando no Senhor. Como não entendemos o momento, a mente de Deus, às vezes pode parecer que Ele nos abandonou ou está nos punindo, mas ninguém sabe mudar uma situação como Ele, como o nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo está nas mãos dele. Só Deus pode transformar uma situação trágica como essa em bênção. Quando Noemi ela perdeu sua família e vivia seu pior momento, ela voltou para casa, onde Deus realizaria coisas grandiosas que nem ela imaginava. Por isso, não tente entender o que está acontecendo em sua vida hoje. Apenas confie que Deus tem um propósito em meio a tudo isso. Deus tem um propósito a meio a essa dor. Deus tem um propósito a meio a essa luta. Deus tem um propósito ao meio a esse deserto que você está. Confie, como Noemi confiou. Seja uma pessoa verdadeira consigo mesmo.
Quando Noemi voltou para casa, seu povo ficou muito feliz ao vê-la, porém ela estava passando pelo seu pior momento, momento de perda, momento de dor. Foi aí que ela pediu para que seu povo a chamasse de Mara, que significa amarga. Ela não era uma super mulher. Sua dor era muito grande. Ela precisava de um momento para ela. Quando você se encontrar em momento de fragilidade, de dor, seja verdadeira com você mesma. Deus colocará a pessoa certa para te ajudar, para te apoiar e te dar o abraço que você precisa. Receba as bênçãos, requer atitude. Receber bênção requer atitude. Noemi, ela tomou a atitude de se levantar. Ela tomou a atitude de se posicionar de onde estava e vir em direção novamente ao lugar da bênção. Devemos tomar essa lição para nós, pois se ficarmos estagnado ou paralisado, não vamos alcançar as bênçãos de Deus. Por isso, se levanta hoje e tome uma atitude com toda certeza. Deus vai lhe honrar. Acredite, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus transformou o choro de Noemi em alegria quando Boaz, seu parente, resgata a Ruth. Deus restaurou o que havia perdido. Os filhos dela haviam morrido sem torná-la avó. Sua família tinha terminado ali. Contudo, por meio de Ruth e Boaz, sua linhagem foi restaurada. Sim, ela ainda era viúva, mas agora ela pertencia a uma família. Ela dependia da gentileza de estranho e da família extensa para ter sua necessidade básica estendida. Cada dia era uma luta para encontrar comida, mas agora suas necessidades diárias certamente seriam atendidas. Glória a Deus. E mais do que ter um lar para descansar, ela pôde ver seu netinho e a continuação de sua geração, cujo neto, Obed, se tornou o pai de Jessé, que se tornou o pai do rei Davi. Davi se tornou o rei mais justo e poderoso de Israel, cuja linhagem Jesus nasceu. O legado da fé de Noemi sobreviveu até a vinda de Messias. Conclusão de tudo isso é que quem foi Noemi na Bíblia? Noemi foi uma verdadeira heroína, uma sogra temente a Deus, com uma fé inabalável, nos deixando um verdadeiro legado, que possamos, assim como Noemi, permanecer fiéis a Deus, independente de qualquer situação que nós estamos passando hoje, fazendo nossa caminhada valer a pena e ser lembrada por muitas gerações ainda. Amém? Não tente entender, apenas confie, porque Deus permitiria tudo isso acontecer na vida de Noemi. Deus tinha o decreto para concluir na vida de Noemi. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guarda e que a sua história hoje, talvez você pensa que não tem como mudar, que Deus não vai mudar, que não tem mais jeito. Mas lembra, quando Noemi achava que não ia mais ter solução, quando ela despediu das suas noras, das suas duas noras, Deus começa ali mudar a sua história. E acredita, esse tema, vento contrários não mudam decreto. Nenhum vento que está passando hoje na sua vida vai mudar o decreto que Deus tem para você. Amém?
Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te toma hoje, muda a tua história, porque você é uma pessoa inabalável. Acredita, tenha fé. Você é uma pessoa, uma joia rara, pessoa exclusiva do Pai, pessoa exclusiva do Papai. Deus te ama e Ele quer mudar a tua história hoje. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e Papai querido, nesta manhã, Deus, eu te apresento a vida de cada uma das irmãs que passaram por este mês todo aqui nesse devocional. Pessoas, Deus, que está passando por grandes ventania, algo que só elas e o Senhor sabe e conhece. Mas eu quero pedir, Papai, que o Senhor venha continuar abençoando cada uma delas, para que elas continuem sendo essas mulheres sábias, inabalável, pronta, Pai, para estar ativa aquilo que o Senhor o colocou, disponível para cumprir o ID que o Senhor confiou a cada uma delas. Obrigado pela vida das minhas irmãs, Pai. Abençoa elas, a família delas. Abençoa a casa delas, Pai. Toma a vida dela nas suas mãos. É o que nós te pedimos. E muito obrigado por tudo que o Senhor fez e continue fazendo na nossa vida. Obrigado, Papai, porque o Senhor nos pôs de pé e abriu os nossos olhos. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado pela vida da minha irmã. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.